estende as tuas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós apresentamos a vida do Teu Filho, do Teu servo nesta noite. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar a vida dele, que ele venha ser instrumento, que o Senhor venha usar a vida dele, que o Senhor venha colocar, Pai, palavras na boca dele, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, seja derramado sobre a vida dele, e que através da vida dele, meu Pai, a Tua igreja, ela venha ser alimentada pela Tua palavra, ela venha ser abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós abençoamos a vida do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, irmão. Quando você terminar, chama eles na frente para eu Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Último culto falando sobre fé. Eu creio que até o final do culto você vai começar a ver os seus problemas de outra forma. Porque nós temos um Deus que opera milagres nas nossas vidas. E quando nós temos fé, Ele move montanha a nosso favor. Abre a sua palavra no livro de Samuel. Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler um pouco da palavra que está mesmo aqui em Samuel. Então eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns trechos. Samuel, capítulo 17. Vamos começar pelo versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estavam entre eles. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E traziam grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o seu ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disseram-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me fazer ferir, seremos servos. Porém, se eu vencer e ferir, sereis vossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, estamos na Tua presença, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fica à vontade para trabalhar, para fazer a Sua obra, Espírito Santo de Deus. Vai falando desde já em cada coração, Espírito Santo. Desde já, Espírito Santo, tira, Senhor, todo empecilho, Senhor, que impeça, Senhor, o Teu Filho de ouvir a Tua palavra, Senhor. E que a palavra que será ministrada, Senhor, dê fruto em cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus, porque tudo isso é para a honra e para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, a palavra nos diz o seguinte, que havia uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus queriam pelejar, queriam guerrear contra o povo de Israel. E diz a palavra que eles tinham um trunfo, que seria o gigante Golias. E eles, certamente eles criam que eles iam derrotar o povo de Israel, porque eles tinham esse trunfo, que seria o Golias. E eles se reuniam entre eles, falavam, não, nós vamos derrotar o povo de Israel, porque hoje nós venceremos. Mas eles se esqueceram que quando Deus está no caminho, a vitória é certa. Eles se esqueceram que diante do povo de Israel havia o Deus Todo-Poderoso, que pelejava junto com eles. Então, Golias ficavam ameaçando os filisteus, dizendo, não há homem para comigo, não há homem que possa pelejar comigo, escolha um homem só, porque eu vou derrotá-lo. E todo aquele exército que estavam ali ficou com medo. Como não pode nós derrotarmos o gigante Golias, 2,90 metros de altura? Você pega uma pessoa com estatura mediana hoje, nós, com 1,70 m, homem, 1,70 m, 1,69 m, e você compara com o gigante Golias, que era 2,90 m de altura. É muito grande. Sem falar que ele era muito forte. E se você parasse para pensar, se você estivesse naquela situação ali, no meio do exército, como você veria a situação? Você seria com o povo do exército, que queriam simplesmente desistir e falar, não, não tem como guerrear contra Golias? Ou você faria, não, eu vou conseguir vencer? Como que está a sua fé hoje? Diante das adversidades do dia, diante dos teus problemas, como que está a sua fé hoje? Será que a sua fé está como aqueles povo do exército? Ou será que ela está como Davi? Como está a sua fé hoje? Diante das adversidades que acontecem em nossas vidas, muitas vezes nós pensamos em desistir, pensamos que não há solução, pensamos que nós não vamos conseguir vencer os nossos problemas. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje você vai ver os seus problemas com outros olhos. Porque Davi, vamos continuar. Agora vamos lá para o 23. Aí na mesma parte aí do 17, 23. E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerrejo, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aqueles homens, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Lá no 31. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então Saul manda buscar Davi. A hora que Davi chega lá, o rei Saul ainda fala assim, como que você pode, você era um menorzinho mirrado. Ele era
se nós temos 1,70 m, vamos supor que Davi tivesse 1,65 m, 1,60 m e pouco. Era muito pequeno diante do gigante. Então Saul falou assim: você não pode enfrentá-lo. Falei assim: sim, eu posso. Eu posso porque eu já venci um urso, já venci um leão. E esse gigante não pode comigo, porque eu vou em nome de Deus. Então, Davi foi. Aí o rei manda colocar as armaduras. Ele falou assim: não precisa de armadura. Eu vou aqui do jeito que eu estou. E vou vencer esse gigante. Olha o tamanho da fé de Davi. Ele, de maneira alguma, ele falou assim: eu vou, mas eu posso até perder, mas eu vou. Não, ele falou assim: eu vou vencer, porque eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. Enquanto todos estavam tremendo de medo, Davi se aprontou, foi lá, pegou a sua funda, pegou as pedras e falou: eu vou. E aí o exército começou a zombar de Davi. Menino, como que você vai? Ele está com lança, ele está com armadura, ele tem espada. Como que você vai diante dele com a sua funda? E essas pedrinhas, é a primeira pedra, você vai sair correndo. Você vai jogar a primeira pedra e sair correndo, só pode, né? Como que pode? Mas Davi estava com toda a fé. Davi falou assim: não, eu vou, porque eu vou vencer esse gigante. Eu vou vencer, porque Deus está comigo. Talvez na situação do dia, querido, você passou a falar assim: eu tenho tantos problemas na minha vida, como que eu vou vencer esses problemas? Como que eu vou vencer essa situação? Está difícil para mim. Mas assim como fez Davi, tenha fé, porque se você tiver fé, você vai no nome do Deus Todo-Poderoso e o teu gigante vai cair por terra. Em nome de Jesus. Você vai começar a ver os seus problemas de outra forma. Porque diante dos teus problemas está o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Vamos lá, continuar lendo a palavra. No 32. Diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi, ele era pastor de ovelhas. Você imaginou a situação de um pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas, não sabia nada de guerra, de exército, nada, não sabia nada disso. Ele simplesmente cuidava das ovelhas dele. Se deparar com essa situação, e falar assim: não, eu posso, eu consigo, eu vou vencer. Você imaginou Davi nessa situação? Você imaginou a fé que Davi tinha de querer vencer? Porém, Saul ainda relutou. Mas olha o que acontece. Então disse Davi teu servo, que apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria. Ele livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Aqui Davi matou o leão. Assim feria o seu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Oh, glória a Deus!
ele foi em nome do Deus vivo. Se os teus problemas estejam tirando o seu sono, se os teus problemas estejam tirando a sua, não tem deixado você dormir, se os teus problemas têm feito você não ter sossego, não ter paz, hoje você vai falar para os problemas: você pode vir, problema, porque eu vou no nome do Deus Todo-Poderoso e vou vencê-lo em nome de Jesus. Você vai ter, a tua fé vai aumentar. Deus vai trabalhar neste coração seu. Não desista, não desista do que você está pensando em desistir, porque o que Deus preparou para você é muito grande. Continue lendo lá. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs-lo num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Irmãos, eu não sei se você consegue imaginar a cena. Eu consigo imaginar a cena de Davi chegando daquele pequenininho, aquele homem pequenininho, diante do gigante Golias. O gigante Golias com certeza falou assim: esse é fácil, eu vou derrotar facinho. Quantas batalhas eu já não lutei, quanto exército eu já não derrubei, esse aí vai ser fácil. E Golias pega e diz: mas como que ele quer vir a mim, se nem com armadura ele está, se nem uma espada ele tem? Como pode ele querer me derrubar? Continue lendo lá. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro. Lá no 41, no 42. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Irmãos, olha o tamanho da fé de Davi. Se é algum de nós aqui, talvez nós teríamos desistido. Vamos ser sinceros. Teríamos desistido. Você vê aquele gigante que derrotou exércitos, e você vai sem nada. Você não tinha uma armadura para pôr. Você até tinha, mas não tinha como, porque era muito grande a armadura. Sem espada.
se é um de nós teríamos desistido. Mas Davi não desistiu. Davi venceu. E assim como Davi venceu, você também vai vencer. Porque você vai em nome de Deus Todo-Poderoso. Pode se levantar inimigos para tentar te derrubar, mas não vai te derrubar, porque Deus está contigo. Deus quer te dar uma vida de vitória. Deus quer te abençoar. Deus quer, só que você precisa ter fé. A partir do momento que você tiver fé, que você crê que o teu gigante já está derrotado, ele vai cair em nome de Jesus. Eu não sei qual que é o gigante da sua vida. Eu não sei qual o problema que aflige a sua vida. Mas eu creio que se você crer, se você tiver fé, o seu gigante também vai cair por terra. Em nome de Jesus. Creia nisso, querido. O seu gigante vai cair por terra. Talvez o inimigo tenha tentado te afrontar para fazer você desistir das bênçãos que Deus tem para você. Talvez tenha se levantado situações que você diz que você não consegue vencer. Eu não sei qual que é a situação, mas Deus conhece o seu coração. E seja qual for o problema que você esteja enfrentando, nada se compara ao Deus Todo-Poderoso. E se você está enfrentando, esse problema que você está enfrentando, tenha fé que vai passar. Você vai vencer. A Bíblia nos garante isso. A palavra do Senhor nos garante que a vitória daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Tenha fé. Não desista. Não desista dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. Por simples fato de você ter alguma dificuldade, algum problema na sua vida. Pensa igual Davi. Davi tinha tudo para desistir. Davi tinha... As circunstâncias eram contra Davi. E Davi não desistiu. Agora eu te faço uma pergunta. Que é os nossos problemas para Deus? Que são as nossas dificuldades para Deus? Assim como Deus mudou a vida de Davi, assim como Deus deu a vitória para Davi e mudou a situação, Ele pode muito bem mudar a situação da sua vida. Ele pode muito bem mudar o rumo da história da sua vida. Porque Ele é Deus. Ele sempre vai ser Deus. Ele sempre vai ser o Todo-Poderoso. Ele tem o controle da sua vida. Ele sempre vai ter o controle da sua vida. Continue buscando o Senhor de todo o seu coração. Continue buscando ao Senhor de toda a sua alma, com toda a sua fé, que os seus gigantes vai cair por terra também. Em nome de Jesus. Creia na tua vitória. Creia no Deus Todo-Poderoso. A maior vitória, sabe qual que é a maior vitória nossa? Talvez você pense assim, a minha maior vitória é se eu tivesse um carro novo, tivesse uma casa nova, tivesse minhas contas tudo paga, Não, a nossa maior vitória, Jesus já deu por nós lá na cruz. Essa é a nossa maior vitória. Essa é a nossa maior vitória, que Deus, quando morreu por nós, mesmo nós não sermos pecadores, mesmo nós não merecermos, Ele morreu por nós, deu a vida por nós. E aí eu te pergunto, qual o tamanho do seu problema para Deus?
não é nada. Os seus problemas diante de Deus não é nada. Talvez Deus esteja testando a sua fé. Talvez você esteja no processo, que você esteja no deserto. Mas é como eu digo sempre, o deserto não é um lugar que você vai morar, é um lugar de passagem. Você vai vencer o deserto. Você vai vencê-lo. Porque pode se levantar quem for contra a sua vida. A partir de hoje você vai, no nome do Deus Todo-Poderoso, e você vai vencer. Você vai vencer. Comece a acreditar na sua vitória. Comece a acreditar, comece a ter fé que você vai vencer. Não desista. Não desista do que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é algo muito grande. Deus tem algo muito grande para você. Não desista. Agora. Talvez a sua vitória está tão perto. Talvez a sua vitória já está nos 45. E você muitas vezes está querendo desistir de tudo. Desistir de lutar pela sua vitória. Achando que o gigante é grande demais. Ah, irmão, mas é que você não sabe o gigante que está na minha vida. Ah, você não sabe a situação que eu estou enfrentando. Mas eu declaro que o seu gigante vai cair por terra, no nome de Jesus. Vai cair por terra no nome de Jesus. Que a partir de hoje você vai tomar posse da sua vitória pelos olhos da fé. Assim como fez Davi. Você vai olhar o teu problema e falar assim: eu já te venci. A vitória já é minha. Porque eu vou no nome do Deus Todo-Poderoso. Eu já começo a enxergar a minha vitória lá na frente. Querido, às vezes as tribulações do dia a dia, às vezes você está naquele tempo que você está atribulado. A situação da sua vida te leva a querer, a desistir, como o exército de Davi fez. O exército de Davi começou a desanimar. E se Davi não tivesse ido, o exército de Israel tivesse prevalecido. Ah, não, ninguém vai lutar com o gigante. Eles tinham perdido a batalha. Eles tinham perdido. É por isso que eu te falei no começo, que você vai começar a ver os seus problemas com os outros olhos. Pelos olhos da fé, você vai crer no teu milagre. E o teu milagre vai acontecer. Pelos olhos da fé, você vai ver o gigante caindo um por um, em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível para você, a partir de hoje, você fala: não é mais impossível, porque eu vou diante com Deus Todo-Poderoso na minha frente, e Ele vai guerrear comigo. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, seja qual for a situação, não deixe o inimigo te fazer desistir, porque ele fica soprando ali. O inimigo, ele fica afrontando, fica te buzinando ali: não, desiste, que você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas a partir de hoje você vai falar para o inimigo: eu não vou desistir, porque Deus está comigo. Eu não vou desistir dos planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou desistir das minhas vitórias. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória na sua vida esta noite.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria que os irmãos viessem todos à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos vão estar ungindo. Você vai declarar esta noite a sua vitória. Você vai fechar teus olhos e declarar aí onde você está. A sua vitória. Eu estou levando a minha vitória embora. E a partir de hoje os problemas não vai fazer eu desistir.